Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio I Love Prio. CMPC. Dexco. Uma produção Delos Boreal apresentam Fronteiras, Jornadas para o Amanhã. Uma mulher negra lê um livro sentada num sofá. Acredito que a leitura pode mudar o mundo. Um homem branco de cabelo preto e barba grisalha está atrás de um microfone. Lê-se, um dos mais importantes escritores em língua portuguesa da atualidade. Acredito que a leitura, em particular a leitura da grande ficção universal, tem o poder de nos tornar melhores e de aproximar as pessoas. Autor de romances, contos, novelas, livros infantis e peças de teatro. Um homem branco lê numa biblioteca. Acredito que a moderna literatura africana pode contribuir para a democratização e pacificação do continente. O rosto de um senhor negro é visto de perto. E também para dar uma outra imagem de África, facilitando a integração dos migrantes africanos nos países de acolhimento. Lê-se um expoente da literatura africana traduzido para mais de 25 idiomas. Mulheres negras dançam no descampado. Mão feminina escreve num bloco. Mulher negra lê. Numa savana, uma árvore é vista cada vez mais de longe. À direita de uma foto em preto e branco do homem que tem testa larga, José Eduardo Agualusa, escritor angolano. À esquerda, a leitura como utopia, literatura, democracia e justiça social. Estas afirmações talvez pareçam excessivamente otimistas. Talvez sejam, de facto, excessivamente otimistas, mas nos próximos minutos apresentarei algumas razões para sustentar este meu otimismo. Lê-se uma disciplina da magia. Mão escreve num caderno que está ao lado de um notebook. Mãos digitam no notebook. Eu publiquei um conto sobre uma velha senhora em Benguela, uma das cidades mais bonitas e mais antigas de Angola. Uma senhora que receitava poesia como tratamento para todo tipo de males. O narrador ouve falar desta senhora que receitava poesia e corrige o seu interlocutor. Receitava não, recita. Ela recita. E o homem indigna-se e diz, não, ela realmente receita poemas. Eu sofria de uma angústia persistente e ela recitou-me alguns versos da poetisa portuguesa Sofia de Melo Brainer e agora sinto-me muito melhor. O rosto de uma senhora negra é visto de perto. Serviu de modelo para construir esta personagem uma vizinha belga que quando eu era criança lia versos em voz alta para as flores do seu Flores jardim. balançam num jardim. Ali, em certos fins de tarde, passear ao longo do jardim com um livro aberto entre as mãos, detendo-se aqui e acolá para recitar sonetos em francês e em português. Mulher lê à beira de um lago. Aquilo me fascinava, eu já intuía que havia ali uma força muito antiga. Mãos mexem em livros enfileirados. Eu gosto sempre de lembrar, de resto, que a poesia começou por ser uma disciplina da magia. E aquela imagem ficou-me para sempre. Não tenho a certeza de que a poesia faça com que as rosas cresçam mais frescas ou de que consiga curar doenças. Todavia, para acreditar que a poesia tem o poder de mudar o mundo, basta-me olhar para a história recente do meu próprio país. Lê-se, tudo começou com poesia. Estreita língua de terra urbanizada e paralela à orla de um mar. Pensemos em Luanda, a capital de Angola, em meados do século XX. Imaginem uma pequena cidade adormecida ao sol, com uma estreita ilha em frente. Não era um lugar muito agitado, antes pelo contrário. Aparentemente, nada acontecia ali. Foto de prédios baixos à Em beira-mar. 1961, contudo, explode uma revolta armada contra o colonialismo português. Revolta essa que traz o nome de Angola para os noticiários internacionais e que, paradoxalmente, foi também responsável por uma fase extraordinária em crescimento económico. Foto de um prédio alto em construção à beira do mar. Acordava de um sono de séculos. É noite, prédios à beira-mar estão iluminados, nuvens sobrevoam uma árvore frondosa, o céu está estrelado. Contudo, enquanto Angola parecia dormir, aconteciam versos e canções. É que o moderno movimento nacionalista angolano nasceu e organizou-se a partir de uma insurreição poética.
Tudo começou com a poesia. Tudo começou com as mais belas canções. Uma mulher branca e um homem negro escrevem em blocos. Foi nos anos 40 e 50 que surgiram em Luanda uma série de movimentos literários, envolvendo figuras como Viriato da Cruz, Alda Lara, Ernesto Lara, Mário Antônio de Oliveira, António Jacinto, António Agostinho Neto, algumas das quais, um pouco mais tarde, se destacariam como dirigentes políticos. Agostinho Neto viria a ser o primeiro presidente de Angola. Nesses governos iniciais estariam também António Jacinto como ministro da Cultura, para além de muitos outros poetas e ficcionistas. Datam também desses anos as belíssimas canções dos Ngola Ritmos, literados por um aristocrata negro de voz macia, o velho Liceu Vieira Dias. O que artistas como eles faziam, afinal, eram canções de despertar. Lê-se outra insurreição poética. Vista aérea de dezenas de casas, alguns prédios e um arvoredo. Angola assistiria ao emergir de um outro movimento contestatário juvenil, reivindicando a democratização do país e mais justiça social. À frente desse movimento estariam, uma outra vez, poetas e cantores, com destaque para o rapper Luati Beirão. Em 20 de junho de 2015, Luati foi preso com mais 12 jovens companheiros enquanto liam e discutiam um livro do pacifista norte-americano Gene Sharp. Os jovens foram acusados de tentativa de golpe de Estado, gerando um forte movimento de solidariedade que envolveu a participação ativa de muitas dezenas de escritores e artistas das novas gerações. Com as unhas longas e rosa, uma mulher negra folheia um livro. Comoveu-me a receber fotografias dos jovens presos na cadeia, lendo alguns dos meus romances. Os jovens acabaram por ser libertados sem qualquer acusação após Luati ter desencadeado uma greve de fome que se prolongou por 36 dias e que teve uma repercussão enorme em Angola, tornando-se um símbolo da luta pela democracia. O seu exemplo ajudou, sem dúvida, a fortalecer a sociedade civil angolana. Lê-se Querer Nascer Outra Vez. Um bebê negro está deitado de olhos fechados numa cama. Há poucos dias, assistindo a um documentário, fui surpreendido com a afirmação de uma camponesa. Eu me nasci sozinha, disse ela. A frase sintetiza dolorosamente não só o destino individual daquela mulher, mas a saga da maioria dos angolanos, que nascem sozinhos, no sentido em que se fazem sozinhos, não só sem o apoio do aparelho de Estado, mas muitas vezes contra o aparelho de Estado. Com metralhadoras em riste, soldados andam por um matagal. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a prolongada Guerra Civil. 2 soldados arrastam um terceiro. A guerra não foi feita pelos ricos. Esses enviavam os seus filhos para estudar no exterior. A guerra foi feita pelos mais pobres. Foram eles quem morreram. São eles quem, até hoje, mais sofrem com as sequelas do conflito. Cruzes num descampado. Os angolanos pobres fazem-se não apenas sozinhos, mas contra o aparelho de Estado, no sentido em que todos os dias se confrontam com uma corrupção institucional que inquina e apodrece as estruturas do funcionalismo público, do simples polícia ao pequeno burocrata, começando, é claro, pelos mais altos dirigentes do país. A corrupção é, sem dúvida, o principal problema de Angola. Policial branco algema jovem Os negro. problemas são resultados de uma cultura da exclusão que a guerra civil ajudou a instalar. Mais do que um conflito ideológico, tendo de um lado um regime marxista apoiado por Cuba e pela União Soviética, e do outro um movimento de guerrilha que contou com largo apoio norte-americano e também da África do Sul do tempo do Apartheid, a guerra em Angola opôs 2 universos distintos e historicamente antagónicos, o mundo urbano contra o mundo rural. Pessoas andam e pedalam numa estrada de terra. O mundo urbano ganhou. Isso implicou, por exemplo, a afirmação esmagadora da língua portuguesa, cuja expansão ameaça agora vários idiomas africanos. O combate contra a corrupção passa pelo fortalecimento das diferentes estruturas da sociedade civil, um processo difícil e demorado, mas que vem ocorrendo. Homem negro segura megafone. O combate pela afirmação de uma cultura de inclusão implica um esforço de abertura democrática, com o fortalecimento do jornalismo independente e a criação de todo o tipo de fóruns de debate. Felizmente, também isso vem acontecendo, sobretudo após o afastamento do presidente José Eduardo dos Santos,
que ocupou o poder durante quase 40 Foto anos. de um senhor negro de cabelo branco. A literatura tem um papel importante em todo este processo, desenvolvendo a empatia, promovendo o debate, ajudando cada angolano a encontrar-se no coração do outro, daquele que até há pouco tempo era visto como o inimigo. Num livro, If You're Wrong, Admit It. Numa cozinha, uma idosa branca lê um livro. Quando a minha filha do meio era muito pequena, teria 4 ou 5 anos, mostrei-lhe a clínica onde nasceu na ilha de Luanda. Não sei se por causa da beleza do jardim, ou se foi porque a luz estava linda nessa manhã. O certo é que ela ficou entusiasmada. Uau, disse-me, quero nascer outra vez. Gosto de pensar nesse entusiasmo como um sinal do otimismo crónico dos angolanos. Também Angola quer nascer outra vez, mas não sozinha. Uma menina e um menino negros sorriem. Lê-se um exercício de alteridade. A leitura, e em particular a leitura de ficção, é um exercício de alteridade, na medida em que obriga o leitor a colocar-se na pele do outro, do narrador, dos diferentes personagens. Esse exercício desenvolve a empatia e aproxima-nos dos outros. Em países como Angola, que estão emergindo de prolongadas guerras civis, a pacificação passa pela redescoberta do próximo. Os livros podem e devem ter um papel fundamental em todo este processo. Num tempo como o nosso, de construção de muros, livros erguem pontes. Livros são pontes. Ponte atrás de uma mulher que folheia um livro. Ditadores, torturadores, pessoas que se dedicam a exercer a maldade a tempo inteiro, não costumam ser leitores de ficção. Podem até ser grandes leitores, como Hitler, que gostava de ler biografias e livros de história, mas raramente leem ficção. Homem branco põe envelope numa urna. Também acredito que os países democráticos estariam melhores se os políticos desses países fossem obrigados não só a apresentar a sua declaração de rendimentos, mas também uma recensão dos livros de ficção que leram nos últimos meses. E se os eleitores dessem preferência aos políticos leitores, ao invés de votarem em políticos que declaradamente desprezam a literatura. Uma jovem mulher negra de cabelo curto lê um livro. A literatura africana mostra ao mundo um outro rosto de África, para além daquele que o Ocidente e as potências coloniais construíram. Barracos. Ajuda a humanizar os milhares de imigrantes que todos os dias desembarcam na Europa em busca de uma vida melhor e tantas vezes são olhados com desconfiança ou De desprezo. perto vencem os olhos pretos de um homem negro. Se há algo em comum na obra dos escritores africanos das novas gerações, é o otimismo, a ironia, a alegria, a paixão pela vida. Esta visão opõe-se a um reiterado afropessimismo prevalecente nos países ocidentais e que, como uma doença, tende a alastrar e a corroer os esforços de democratização, pacificação e desenvolvimento do continente. Sentada ao lado de uma janela através da qual se vê um céu dourado, uma mulher de cabelo longo lê um livro. Numa cadeira de rodas, uma senhora negra lê um livro. Lê-se O Oitavo Pecado Capital. Uma menina branca olha para um vidro no qual há gotas. Uma idosa chora. Os chamados pecados capitais já foram 8. A melancolia estava entre eles. No final do século VI, o Papa Gregório I reduziu os 8 pecados capitais para 7 e a melancolia foi perdoada. Os sábios da Igreja Católica consideravam que a melancolia obstinada, aquilo a que hoje chamaríamos um estado depressivo crónico, ofendia o Senhor Deus, pois o indivíduo melancólico perde toda a alegria, isola-se, revolta-se contra os outros. Nem todos estavam de acordo. Argumentavam outros teólogos que a melancolia não pode ser um pecado, pois não consiste numa ação concreta e sim num estado do espírito. É como se alguém nascesse com uma deformidade que o impedisse de se maravilhar e alegrar com a beleza do mundo. Compreendo os doutores da Igreja que defendiam a primeira tese. A tristeza enquanto modo de vida sempre me pareceu pecado grave. O pessimismo, filho bastardo da melancolia, é frequentemente uma espécie de adorno arrogante
que alguns pensadores colocam na lapela para parecerem inteligentes. A mim, pelo contrário, parece-me que o pessimismo é uma facilidade do espírito, uma preguiça do pensamento, um luxo dos povos felizes. Difícil é ser otimista, urgente é ser otimista. Uma menina negra abraça o pescoço de um homem negro de cavanhaque grisalho. Ele sorri. Deitada numa cama, uma mulher branca lê um livro. A moderna literatura africana reflete no seu otimismo o sentimento que domina o continente, não obstante as tragédias e dificuldades. Acordamos, lemos os jornais e rimos daquilo que faria chorar um sueco ou um holandês. Sentada num gramado, uma mulher loira escreve num bloco. Rimos porque, apesar das notícias nos jornais, estamos vivos, continuamos vivos. Rimos porque respiramos. Rimos porque escutamos no quarto ao lado as gargalhadas dos nossos filhos. Rimos porque sabemos dançar. Rimos porque podemos dançar. Rimos porque a esperança se alimenta do riso. Rimos porque o humor é subversivo. Rir é resistir. A melancolia é uma desistência, uma capitulação. A melancolia é uma cegueira que nos impede de ver o evidente. O evidente, o óbvio, é a vida que fervilha em redor. O óbvio são as possibilidades, mesmo quando tudo à nossa volta parece impossível. Uma mulher branca gira de braços O abertos. riso escreveu essa de Queiroz. É a mais antiga e ainda a mais terrível forma de crítica. Um homem negro gargalha. Passe-se 7 vezes uma gargalhada em torno de uma instituição e a instituição cai. Sentado num sofá, um grupo gargalha. Uma boa gargalhada, acrescentou Nabokov, é o melhor dos pesticidas. Duas meninas negras estouram bolhas de sabão. Lê-se, meu melhor sonho. Um senhor branco discursa numa assembleia. Países como Angola ou Brasil, com democracias ainda não consolidadas ou com democracias ameaçadas, socialmente divididos, precisam investir no diálogo, no debate, em tudo o que facilite e promova um reconhecimento mútuo. Dois homens brancos dão um aperto de mãos. A literatura pode ajudar neste processo. O grande desafio dos nossos países é o de levar o livro à maioria da população. É necessário um investimento sério, continuado, na educação básica, em bibliotecas públicas, no apoio a editoras e a livrarias. Parece-me igualmente importante investir nas novas tecnologias. Na internet, guardam-se bibliotecas infinitas. Mãos mexem em livros enfileirados. Folhas de um livro caem umas sobre as outras. No princípio, era o Verbo. No fim, será também o Verbo. Uma menina de olhos puxados lê um livro grosso. A subversão virá pelos livros. Podem prender os livreiros, podem prender editores, podem prender até milhares de simples leitores. O livro, esse gentil agente subversivo, esse sereno vírus infeccioso, não deixará nunca de circular. O livro e a sua surda obstinação pela liberdade. Um senhor branco, uma mulher com um lenço no cabelo e um homem negro sorriem. Todas as pessoas deveriam ter acesso ao livro, como deveriam ter acesso à água potável. Se a literatura desenvolve em nós o músculo da empatia e nos torna melhores pessoas, então as bibliotecas públicas podem ser consideradas armas de construção massiva, instrumentos poderosos no desenvolvimento individual e das sociedades. Sentada no chão de uma biblioteca, uma mulher branca lê um livro. O meu melhor sonho, e eu sonho muito, é o de contribuir para que em Angola se criem boas redes de bibliotecas públicas. E não só em Angola, mas em todos os países africanos, e não só em África, mas também no Brasil, como no mundo inteiro. A terra gira. Tudo escurece. Pontos luminosos se movem. Direção Marcelo Algayer.
Direção de produção Pedro Long. Produção Marco Antônio Mocelin Chies. Produção executiva Rodrigo Berto Matias. Direção de fotografia e câmera Pedro Long. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição Cristiane Curione, consultoria especializada de Garjax. Locução Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.